Fala galera, boa noite. Está começando mais um Café Podcast. Aqui do meu lado, o grande Marcião. Beleza, Márcio? Beleza, boa noite pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa, boa. Hoje nós temos uma presença aqui que nós tava conversando nos bastidores. Tem bagagem, tem história, hein? Verdade, vamos para esse tempo de qualidade aí que o senhor preparou para nós. Bom, pessoal, sem perca de tempo. Não, primeiro nós queríamos agradecer aí a galera que se inscreveu no canal, a galera que deu a curtida, que está acompanhando esse projeto, esse Café Podcast. Nosso muito obrigado. Bom, galera, sem perca de tempo, está aqui conosco o pastor Danilo, do Ministério Salvos pela Graça. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou também usar as mesmas palavras e agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo estar trazendo um pouquinho aqui de um bom bate-papo, de um momento gostoso, com um café gostoso aqui também. E tenho certeza que vai ser muito produtiva essa conversa, que vai trazer muitas coisas boas para os que vão estar ouvindo e assistindo. Galera, o pastor tem bagagem, hein? Como eu estava dizendo para vocês aí, tem bastante história boa, hein, Marcos? É verdade. Já podemos conferir, né, um pouquinho um pouco da trajetória. E queria já iniciar, perguntar ao pastor como foi o seu encontro com Jesus, como que ele entrou na vida do irmão e poder começar aí já essa conversa. Maravilha. Meu encontro com Jesus, ele foi um encontro aconteceu com muitas pessoas. Eu tenho certeza que muitos vão se identificar com o que aconteceu comigo. Às vezes a pessoa agora vai estar assistindo esse vídeo aqui e vai estar falando, poxa, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Por quê? Porque quando você está na sua adolescência e sem um caminho, um aconselhamento familiar para você seguir o caminho da verdade da vida, que é o caminho de Jesus Cristo, você pode ficar numa neutralidade que você não sabe dar valor às coisas corretas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive a minha família, meus pais, que eles eram, principalmente eu vou falar da minha mãe, que minha mãe foi mais a líder espiritual na casa, assim, para conduzir-nos a conhecer uma religião, a conduzir a conhecer as coisas de Deus. E assim, minha mãe teve o período de catolicismo nato, roxo, que morávamos em São Paulo, num bairro de portugueses, e por esse bairro ser bairro de português, o bairro era um bairro devoto a Nossa Senhora de Fátima. Então nós éramos também fiéis ao ponto de as carreatas, as procissões, estar carregando Nossa Senhora de Fátima para lá e para cá, por causa do ensino que a mãe e o pai nos deu de estar fazendo isso, que seria algo bom para nós. Então você cresce com esse sentido religioso, mas uma vez que você cresce com esse pensamento, é um pensamento que traz a você de não levar uma seriedade com as coisas de Deus, porque nós éramos somente participantes das coisas, mas não procurávamos buscar a profundidade dessas coisas para poder entender o que era aquilo. Eu posso confessar que na minha juventude, na minha adolescência, eu podia dizer que eu era um católico, mas aí fica já uma pergunta, a pessoa quando ela fala, eu sou católico, será que ela é católica mesmo? Para você dizer que você é alguma coisa, você tem que estar a par do assunto do que você é. Claro. É como se você tivesse uma profissão, você dissesse, eu sou um mecânico, então você deve entender de mecânica. Sim. Então se você não entende mecânico, você não é mecânico. É a mesma coisa. Sim. E muitos de nós passamos por isso também. Nós falávamos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou A, eu sou B, e no final das contas não éramos nada. Só éramos aqueles que falávamos que tínhamos um título de religioso. E isso faz com que você ter título de religioso, você viva uma vida à toa, de qualquer jeito, não tem seriedade com as coisas de Deus. Por que eu inicio assim? Porque hoje a gente precisa ter um entendimento de que a nossa vida foi feita para a glória de Deus. E nós nunca tivemos esse entendimento na nossa adolescência. E agora,
quando chegamos ao ponto de começar a crescer, começar a conhecer, passar por muitas experiências como eu passei dessa forma com minha mãe, aí depois sai de uma religião, porque essa já não estava satisfazendo aquilo que ela precisava ter como satisfação. Sim. Busca outra, aí nós partimos para o espiritismo. Fui frequentador até de templo de Umbanda. Caramba. Eu posso falar que eu era um instrumentista na casa de Satanás. Tocava tabaque. Tocava? Que é? Que instrumento que é esse? É como se fosse a conga. É como se fosse uma percussão. É. Ah, e tem ritmo, tudo? Isso, tem ritmo. É. Você cantava Eu tudo mais. É uma coisa muito parecida com o que acontece nas igrejas. Você não canta louvores a Deus? Sim, aí você claro. canta louvores aos demônios. Entendi. Porque eram disfarçados dizendo que não seriam espíritos malignos, mas seriam espíritos do bem, que faziam coisas boas. Entendi. Então, eu vivi essas fases da minha vida também. Mas o viver isso da minha adolescência começou a me colocar mais e mais perto das coisas do mundo. Porque parece que não, meus amigos, mas acontece isso na vida da gente. Nós vivemos num mundo, mas o mundo começa a se aproximar mais de nós quando nós não percebemos como o mundo é. Sim. E aí nós vamos sendo abraçados por ele. E isso aí é um perigo, é o que tem acontecido desde os tempos passados. Mas o conhecer Deus, o fazer com que Deus comece a mudar a sua história, começa a mudar a rotina da sua vida, e foi o que aconteceu comigo. Mas para isso acontecer, foi necessário Deus ter que fazer com que coisas acontecessem na minha vida. Ninguém, a gente tem um costume de dizer, aquele velho ditado, né? Ninguém vem pelo amor. Ninguém procura se aproximar de Deus, querer viver um relacionamento com Deus por amor. Todo mundo só vai quando é cutucado. Porque o mundo, ele faz cada um de nós vivermos cegos. Nós não queremos enxergar as coisas espirituais. E as coisas de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. Não tem como ser discernidas carnalmente. Então, eram invisíveis aos nossos olhos. Mas Deus, pela sua misericórdia e por nos escolher, por nos querer sempre com Ele, Ele faz com que começamos a enxergar as coisas do mundo. E foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a visualizar, eu comecei a ver como as coisas eram. Você começa a crescer, a amadurecer, e você já não começa a mais pensar como menino. Você tinha atitude de menino, agia como menino, mas você começa a ver que aquelas coisas não eram coisas que era para você estar vivendo, fazendo. Posso falar que eu fui um jovem que eu me aventurei com muitas coisas por aí. Não fui usuário de droga, não fui aquele menino que era um rebelde com os pais, que xingava pais, que batia em pais, que saía, virava as costas. Não era esse tipo de pessoa. Mas era o menino que era fácil de ser convencido pelas coisas do mundo. Se eu tinha alguns amigos ali perto de mim que fumavam, eu ia lá pegar um cigarro e participava mesmo não gostando de fumar. Para dizer que eu era legal, que nem eles, aquela coisa toda que nós vamos fazendo. Mas eram coisas da adolescência que eu vivi, e é um tempo diferente a gente falar de um tempo de 25, 30 anos atrás para agora, né? Preciso revelar a minha idade aqui, né? O pastor falou da adolescência, o pastor é da onde? Eu sou nascido no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nossa, eu tenho vontade pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro dá aquela aparência de, meu Deus do céu. Agora fala onde esse cara nasceu. Esse cara nasceu em Jacarepaguá. Um lugar que é muito conhecido também, onde tem uma das favelas mais conhecidas do Brasil e falada no mundo, a Cidade de Deus. Sério? É lá? Jacarepaguá, a Cidade de Deus está ali. Então, assim, eu conheço aquela região toda ali, é uma região muito complexa. Uma região hoje que cada vez mais a criminalidade tem aumentado. Mas eu só nasci no Rio de Janeiro, fui criado em São Paulo, na capital. Mas, com frequência, anualmente, eu estava no Rio de Janeiro, porque temos parentes, familiares no Rio, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Mas isso daí
não mudou a minha infância, porque eu passei parte da minha adolescência com amigos cariocas e naquele período ninguém era pessoa ruim, ninguém era nada. Nós crescemos com uma turma que foi uma turma boa, mas muitos da nossa turma da época se desviaram, partiram para o crime, foram... Eu sei disso por causa dos meus primos que moram lá até hoje, então nós temos contato diário por telefone, por WhatsApp, grupos de família. Então nós sabemos que muitos assim partiram, muitos assim estão em um caminho que não parece que não tem volta, mas pode ter volta. E o nascer lá, para mim, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou carioca. Porque em São Paulo você tinha aquela coisa assim, ser carioca da gema, aquela coisa toda. Tinha uma contradição meio social contra isso assim na sua juventude. Os paulistas olhavam assim, era como nós chegávamos de São Paulo, ia pro Rio, fala, chegou os paulistas. Paulista. Então era Flamenguista? flamenguista nato. E em São Paulo, torce pra quem? Flamengo. Ah, não. Porque quem torce pro Flamengo, torce pro Corinthians, não é? Não, Flamengo é Flamengo. Você já foi no Maracanã, pastor? Foi, Maracanã. Treme ou não? Treme. O Maracanã tem uma história legal. O primeiro jogo que eu fui, você vê como adolescente é terrível. Na primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro a um jogo do Flamengo, nessas minhas passeatas que eu fazia lá com a família, nós fomos ao enterro de um parente da família do irmão da minha mãe. E ele tinha falecido naquele dia tinha Flamengo e Vasco no Maracanã. Nossa. E no bairro que meus primos moravam, na casa que eu ficava, na casa do meu tio, era muito próximo ali, coisa de 150 metros, 200 metros para a estação de trem. E o trem, você pega o trem ali, Senador Camará, você desce na porta do Maracanã. O que aconteceu? Todo mundo lá chorando por causa do enterro. Eu e meu primo Rodrigo, cristão também. Abração, primão, que eu sei que você vai assistir isso aí. Foi algo meio de doido, coisa de menino mesmo. O que nós fizemos? Enquanto todo mundo estava chorando, nós falamos que nós íamos jogar vôlei na rua de trás. Pegamos o trem, caímos dentro do Maracanã. Fomos assistir o primeiro jogo nosso no Maraca, Flamengo e Vasco, vendo o Romário marcar. Nossa. Com 96 mil pessoas dentro do estádio. Você lembra o time ou não? Do Vasco? Não, eu não vou recordar. Mas do Flamengo ele vai lembrar. Não, do Flamengo. Assim. Do Flamengo eu vou lembrar de alguns jogadores ainda assim. O Romário estava jogando, era Romário de Mundo, Sávio. Nossa. Sávio. Tava jogando ali, era o Léo estava também, na época, vocês vão lembrar desse Léo aí. Tinha alguns jogadores ali que na época ainda estavam já começando a deixar, no finalzinho da década de 90, começando a deixar o time ali fazendo mudanças. Tinha o David, ele já estava jogando ali conosco também. O David, que não sei se você lembra ali, o David foi um que marcou, não fez, né, um gol que era impossível de não fazer. Aquele que jogou no Corinthians ou não? Ele Nossa, ele na muito cara do gol. gol, na hora chutou pra cima, na cara do gol, ele... E 95 mil pessoas fizeram o quê? Bravo. O povo entra em delírio, né? Então é um negócio meio doido. E treme lá ou não? Com a história. Maracanã, é um negócio de doido. Eu falo assim, quem não é flamenguista se apaixona e vira. É um negócio muito bacana. Mas nessas artes que nós fazíamos aí da adolescência, é gostoso falar disso, lembrar, foi como uma coisa saudável da nossa parte? Foi. Mas só que perceba só que o que pode suceder numa coisa dessa? Você fala que vai 2 ruas para trás jogar um vôlei e daqui a pouco você entra num trem, você vai no meio de um jogo grande, do jeito que era aquele com quase 100 mil pessoas. E aquela época do futebol era época de, principalmente, 2 torcidas rivais. Você podia nem voltar para casa e seus pais não sabiam onde você estava. Então, para pensar um pouquinho que é umas loucuras que não se deve fazer. Isso não é aconselhável para ninguém. A gente fazer coisas assim. E foram estas coisas aí que depois, até os dias de hoje, eu tomo como lição, como ensinamento. Por quê? Hoje eu tenho um filho. Não vou querer que meu filho faça um negócio desse. Não vou querer que meu filho esconda as coisas de mim. Mas só que por que muitas vezes acontecia tais coisas? Pela falta do aconselhamento familiar. Sim. Que está extinto. Está extinto nos tempos de hoje. Os filhos estão fazendo o que querem. Os pais estão permitindo eles fazerem o que querem. E está perdendo aquela essência de pai e mãe ter autoridade dentro de um lar.
tá perdendo isso. Sim. Tá difícil. Eu tomo esse meu exemplo hoje para trazer os tempos de hoje para ver como mudaram as coisas. Tudo bem, meus pais não me refrearam da forma que tinha que refrear, mas só que eu não fiz loucura de chegar ao ponto de cair no mundo das drogas, cair no mundo de um crime, não entrei nessa. Mas muitos entram por causa disso, por falta dessa disciplina, por causa dessa correção. De uma estrutura E a familiar, própria né? Bíblia nos dá essa exortação dizendo que Deus corrige-nos assim como um pai também deve corrigir um filho. Sim. Então a Bíblia ensina que um pai e uma mãe têm que se ensinar, disciplinar, exortar quando preciso, repreendê-lo quando for necessário, Sim. e coisas assim para não precisar passar por tantas coisas como eu passei. E dentro da história toda que eu passei, até voltando no ponto da conversão, foi diante de tudo isso que eu vivenciei que veio o filme no dia que eu me converti. Que eu me converti da seguinte forma. Foi quando eu, no exército, que eu participei do exército. Participou do exército? Do exército. Cara. Foi lá em São Paulo, lá na Não foi no Rio. Sub. Não foi no Rio. Foi em São Paulo, foi na capital. Foi lá na Lapa. E lá no exército, eu não queria ter sido chamado para participar, né? Lá é exército, né? Lá é Aqui é exército. tiro de Aqui guerra. é tiro de guerra. Lá é convocado? Lá é convocado, lá é companhia do exército. E é assalariado? Como que É funciona? assalariado, lá é assalariado. E foi até um fato engraçado que no dia que você vai lá, faz a sua primeira apresentação, são 2 ou 3 apresentações que nós fazemos. Um pátio lotado, um lugar enorme. Parece campo de Marte, um campo aberto assim, cheio de gente. Todo mundo daquela mesma faixa etária. Aqueles que na época usavam aqueles cabelão, aquela molecada que gostava do rock, aquela coisa toda, cabelo pintado. E aí eles separaram numa última chamada uma fila para poder fazer a convocação final. Quem seria chamado para o alistamento e quem iria sair para reserva. Certo. Então, aí eles começaram a fazer uma fila, e a fila que foi aumentando aqui, e uma outra aqui ficando menor. Aí a minha era a fila menor, e eu, oh meu Deus, que beleza! Obrigado, Senhor. O senhor não queria servir? Não queria. Não queria. E a fila maior lá crescendo, e eu já assim, né, dando risada da cara dos outros, né? Falando assim, vai todo mundo entrar no exército. Mas mal eu sabia que a fila menor era o pessoal que estava sendo alistado. Uau. Daqui a pouco eu me recordo até com os tempos de hoje que você já começa com disciplina, que você entra numa sala assim como essa aqui, tá lá o tenente sentado na mesa, Danilo Góes Loureiro. Sim, senhor. Fecha a porta. Eu entrei, fecha a porta. O senhor deixou a porta aberta. Se você vira para trás, ele já fala assim, por que você olhou para trás se você fechou a porta? Sabendo que você já tinha fechado, então ele já começa né? a te disciplinar ali, mostrando qual mundo que você está entrando, que é um mundo de disciplina. Não tem mais volta. Foi a primeira palavra que até hoje eu não me esqueci. Ele falou, se você fechou a porta, você não precisa olhar para trás e conferir. Você tem que falar, sim senhor, já fechei. Uau, a partir daquele dia eu guardei isso comigo como uma disciplina que nós temos que ter convicção das coisas que nós fazemos. Eu não posso fazer de qualquer jeito. E isso eu levo até hoje na minha vida. Sim. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Sim. E depois dali eu fiquei, o chamado TB, que é o tempo básico, 90 dias no quartel. E eu terminei que, devido a alguns esforços físicos que eu fiz lá demasiado por causa das companhias que às vezes fazia coisas erradas e por errar, toda a companhia tem que pagar. Às vezes ficar lá até detido por alguns dias, algumas horas, ficar lá em quarto escuro, coisas que o exército não conta muito aí, mas a gente tem que pagar nas disciplinas lá com eles. Isso, disciplina. Mas só que o exército não expõe essas coisas aí. Mas é assim, chegou que devido a alguns esforços físicos que eu fiz, um dia pela manhã, depois de uma rotina de 24 horas sem dormir, de trabalho na guarda, e aí terminei que a companhia foi ter que pagar ali uma penalidade e eu tive que participar do treinamento do exercício. Então eu já estava muito cansado, com sono, e já com o estresse daquela coisa que eu não queria ter ficado lá. Todo dia era um dia que eu falava, meu Deus, me tira daqui, eu não sei porque, mas
ficou um negócio que não estava gostoso para mim lá dentro. Então eu queria sair de qualquer jeito. Terminou, que não sei se foi Deus ouvindo minhas orações, o que aconteceu, eu só sei que no exercício, na maratona, lá na corrida de manhã que nós estávamos fazendo matinal, eu só sei que eu passei mal, eu apaguei e fui acordar dentro do hospital. Eu só senti uma dor no peito e pá, fui pro chão. Uau. Apaguei, fiquei. E aí quando eu desperto no hospital lá, eu fui diagnosticado com pericardite aguda, que é um rompimento da pele do pericárdio do coração, de uma das camadas do coração. Teve um certo rompimento. E isso era um infarte ou não? Não seria um infarto, mas seria devido ao esforço excessivo que eu fiz, fez com que o meu coração ele bombeasse de uma forma muito acelerada que fez com que o tecido se rompesse. Então isso daí trouxe problemas para poder até mesmo ser cirúrgico, coisas assim, mas antes de acontecer os procedimentos cirúrgicos, que o tenente já falou que eu teria que fazer um procedimento, provavelmente o Exército Brasileiro ia mandar para os Estados Unidos para fazer o voo deles, da Força Aérea Brasileira, tudo mais. Eu fiquei pelo Hospital do Exército, lá muito bem tratado. Mas ali uma faxineira do hospital, eu lembro até hoje, ela com uma vassourinha lá e o baldinho dela, passou no meu quarto, chegou lá do nada, foi falar de Jesus Cristo para mim. Uau. E foi ali que eu tive aquela primeira sensação, aquele primeiro encontro, aquele primeiro relacionamento com Cristo. De ouvir falar o nome dele. Falar o nome dele. Sim. Porque você ouvia falar tantos nomes, mas você nunca ouvia falar do nome de dele. Jesus. Mas da forma que ela falou, mexeu comigo. Ela veio numa simplicidade tão grande. Eu posso hoje, quando eu lembro disso, eu posso lembrar que Cristo é simples. Sim. Cristo ele vinha no meio dos doentes. Cristo ele vinha no meio daqueles que estavam sedentos, como Romanos fala para nós, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu estava naquela situação, compreendendo que eu estava carente de Deus, precisando de Deus, da ajuda de Deus. E muita gente só procura a ajuda de Deus nessas horas, né? Sim. Naquele momento do socorro. E graças a Deus por aquele dia, que foi a partir daquele dia que eu comecei a viver com Jesus Cristo, anunciando, confessando que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. Comecei a viver uma vida diferente, deixando para trás as coisas velhas, começando a viver uma novidade de vida. E assim por diante eu fui começando a crescer, ao ponto que eu fui convidado para ir para a igreja que aquela senhora estava. Fui para lá, me entreguei de corpo e alma ao ministério para poder viver uma vida para Cristo. Tanto de corpo e alma, que naquela idade que eu estava ali, ainda nem com 18 anos completo, eu já tinha saído de casa e fui morar no alojamento da igreja para viver 24 horas para a igreja. Para poder trabalhar serviço da obra de Deus. Eu fui fazer isso. Eu confesso que eu tenho um arrependimento e um outro não. O não arrependimento é porque o tempo que eu vivi assim, eu me dediquei a fazer o que o apóstolo Tiago diz na sua carta, que se você quer viver uma religião, a religião de Deus é essa, cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E era isso que eu procurava fazer, sempre no tempo que eu estava vivendo na obra. Mesmo não tendo R$1, mas até tirar a roupa do corpo para dar para um necessitado da rua, de a gente tirar ele da rua, fedido, que mora numa rua mendigando, você colocar dentro do seu banheiro, dentro do seu chuveiro, dar um belo no banho dele, colocar sua melhor roupa nele, fazer ele virar gente digna, é o que a gente procurava sempre fazer, levando a palavra de Deus no coração dele, para ele também se colocar diante do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Era o que eu fazia. E o arrependimento foi qual? Foi de eu sair muito cedo de casa. Porque há uma hierarquia de você viver para Deus. Primeiro Deus, segunda família, terceira obra de Deus. Sim. Eu tinha pulado etapa, deixei minha família e fui para a obra de Deus. Hoje eu não aconselho ninguém a fazer isso. Hoje eu ensino as pessoas que elas devem sim amar a Deus sobre todas as coisas, cuida da sua família, honra teu pai e a tua mãe, porque isso é mandamento de promessa de Deus. E aí, o terceiro é a obra de Deus. Porque Deus, e por causa dessa convicção, hoje eu falo para as pessoas,
ele não precisa da minha obra e nem da sua obra. Porque Efésios 2:8 vai falar, pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie disso. Então ele não precisa da obra de ninguém. Ele não precisa que nós façamos nada para ele. Porque se eu acreditar que Deus precisa de mim para alguma coisa, eu estou deixando e eu estou refutando a soberania de Deus sobre todas as coisas. O ser humano tem esse detalhezinho que às vezes ele esquece, ele acha que Deus precisa da ajudinha dele. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Em resumo se você fizer alguma coisa para Deus, a mais exorbitante, que todo mundo vai olhar, uau! Isso não impressiona Deus. Isso não impressiona Deus. Mas também, se você não fizer nada, se você for aquele, não faço, não vou fazer, isso também não comove Deus, porque Deus não precisa de nós. Forte. Ele é dono de todas as coisas. Ô pastor, eu vou fazer uma pergunta para você e claro que o exército ele tem disciplina. Claro. Eu fiquei em Campinas uma vez, fiquei 15, 20 dias num local, numa escola que era presidido por oficiais do exército. São pessoas que eram do exército, que davam esse curso lá. Né, tinha horário para levantar, tinha, claro, fazia barba, entrava, tinha uma disciplina. E eu lembro que na primeira prova, né, o educador lá falou assim, quem que tirou 10? A classe inteira levantou a mão. Ele falou assim, não fez mais que obrigação. Então, eu fiquei, se não me engano, 15 ou 20 dias lá, mas eu tive uma disciplina na minha vida, que assim, compromisso, horário. E o pastor falou que ficou 3 meses no exército, né? Com certeza, as disciplinas que o pastor aprendeu lá, você vai levar pro resto da tua vida. Sim, com certeza. Respeitar a hierarquia, enfim, toda que o exército tem. O exército ele proporciona muitas coisas boas. Eu falo que, eu vou dar um exemplo na minha casa hoje, eu casado com minha esposa Patrícia, tendo meu filho Nicolas. A minha casa é assim. Minha esposa está meio em extinção isso aí que eu vou falar para vocês. Que eu sou o responsável de passar a roupa dentro de casa. Tá gravado, hein? Tá gravado. Pode perguntar, né, bem? Quantas vezes você passou roupa em casa? É ali? Lembra quantas vezes você passou roupa? Você passa. Passa muito bem também. Mas só que eu passo as roupas minhas, do meu filho, as roupas dela. E ela fala assim, ele passa a roupa como ninguém sabe passar. Ele sabe passar muito bem. Mas onde eu aprendi a passar roupa? No quartel. Foi no exército que eu aprendi a passar roupa. Porque a minha roupa tinha que estar ali alinhada todo dia, com vinco. Com vinco, né? Isso que eu ia perguntar, com vinco e tudo. A cama tinha que estar esticadinha. Aquela coisa da moedinha lá, aquilo lá é verdade, que eles faziam com a gente. Chegava lá, jogava em cima da cama lá pra ver se estava esticado. Sabe o que fazia com a gente lá? Passava algodão. Tinha que se barbear todo dia. E a Gillette ainda era aquela giletinha amarela lá, aquela da Gillette, mas aquela amarela. Arrancava até o couro, né? Arrancava o couro, porque você não tinha uma espuma pra passar. Eu lembro, era só aquilo, um pentezinho, uma saboneteirinha azul daquelas de plástico que você compra na lojinha de R$1. Era o seu kit pra você todo dia. Tá, e detalhe, nós tínhamos que todo dia já nos apresentar 7 horas da manhã. Sim. Mas íamos dormir por volta de 9h30, 10 horas. Eu estava num alojamento, com mais de 100 soldados. Mas só que além desses 100 soldados, sabe o que acontecia? Era 2 tábuas de passar roupa. Uau. Então, você tinha que dormir cedo para acordar bem. Você escolhia, ou você dormia e se arriscava aí com a roupa do jeito que estava, ou você ficava na fila do ferro para guardar a sua vez de passar a roupa e você dormia 1 horinha, 2 horinhas só. Nossa. Você tinha que escolher todo dia isso. Você sabe o que acontecia com a gente lá? Todo dia a gente fazia barba, né? E ficava um professor na escola. Ele ficava te olhando. Então ele falava assim pra você, ó Marcião, você não fez a barba. Aí a pessoa queria debater, não, eu fiz. Não, volta a fazer, você tem 5 minutos. Quando debatia, você tem 1 minuto. Tinha uma quitandinha na frente. Então o cara lá se cortava todo. No final do curso, o que ele falou? Era estratégia. A sua barba estava feita, estava bem feita, mas ele queria ver se você ia bater boca com ele. A questão de você respeitar uma autoridade. Sim. Você entendeu? Sim, entendi.
E isso aí, o que eles fazem, isso é bom para a vida. Isso é bom para a vida. Eu me recordo de amigos que eram da pá virada. E eu vi depois que eu saí lá do quartel, eu saí por causa do motivo da doença, tudo mais, do problema que eu tive. Mas aí, assim, eu acompanhei eles. Eles fizeram o ano inteiro deles do quartel, que eram amigos do bairro que eu morava. Mas eu vi que se tornaram homens. Viraram pessoas. Legal. Viraram gente. Então a disciplina foi boa. Esse exemplo aí é bom pra gente tomar, porque a gente tem que ver. Se o homem consegue dar jeito no homem, Isso é boa, hein? Deus, ele dá jeito no homem. Imagina Jesus, né? Imagina Jesus. E ele faz muito mais, além do que Sim. pensamos, sonhamos ou imaginamos. Ele faz muito mais sobre isso. Basta o homem desejar. Ele teve que desejar aqueles meus amigos. Eu tive que desejar, aceitar a conduta do exército para viver daquela condição. É a mesma coisa você vir para Cristo. Quando você vem a Cristo, quando você está nele, vivendo nele, quando ele diz lá no Evangelho de João 14, permaneçam em mim que eu vou permanecer em vós outros, é você aceitar a condição que Cristo te dá para você viver nele. Você precisa aceitar essa condição. E há a contradição. Poxa, eu sou uma pessoa que tem tantos vícios, tantas manias, tantos defeitos, e eu vou ter que renunciar para viver com ele. E é isso que acontece na vida do homem que se converte. Porque nada mais é do que estamos falando na palavra que vem do grego da metanoia. Nós estamos falando de uma transformação, de mudança de mente e mudança de coração. Uma pessoa passa por uma metanoia, ela muda de seu estilo de vida por amor a Cristo. Isso é você verdadeiramente se converter a Jesus. E além disso, esse laço já está totalmente ligado na vida. Quando nós falamos assim, porque a ideia do cristianismo sempre vai ser essa. Você vir a Cristo e se você se batizar, você vai ser salvo. Porque o batismo nós temos o entendimento que seria o quê? O arrependimento dos nossos pecados. Mas vamos relembrar aqui quando Paulo fala lá em Romanos 5, que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias como uma ovelha destinada ao matadouro. Sim. Então você percebe que o batismo na sua vida ele é diário, porque todo dia você vai morrer. Todo dia você tem que morrer. Porque eu sei que eu já presenciei, eu acredito que vocês já presenciaram irmãos que se batizaram e falam, poxa, parece que esse cara não se batizou. E é realmente, ele não foi batizado, porque o batismo, ele tem que acontecer diariamente. Todo dia você vai ter que matar a sua velha natureza. Sim. Todos os dias. Todos os dias. Todo dia precisa haver renúncia, né? Viver na renúncia. E foi o que aconteceu comigo, que eu comecei a mudar isso. E prova é, agora a gente partir numa próxima etapa aqui, que essa renúncia que eu fui vivendo, e morrer todo dia, chegou a um ponto que eu decidi parar de morrer. Eu decidi, por quê? Parar de morrer? Eu decidi parar de morrer. A velha natureza, ela volta, ela ressuscita. E aí você quer começar a fazer coisas que você deixou lá atrás de fazer, e às vezes porque você ainda não tinha idade suficiente, você não fez, aí agora você queria fazer. Aí, um cara que vocês estão falando aqui hoje, falando que é um pastor, foi um cara que começou seu ministério lá nos anos 90, viveu muitos anos para poder estar caminhando com Jesus Cristo, vivendo uma experiência assim de coisas que Deus me proporcionou, até mesmo de estar indo a Israel em 99. Olha que bem. Fazer uma viagem lá que Deus me permitiu fazer. Fui com casais de pastores. Eu não era casado, eu era novo ali na época também, com uns 20 anos. E passei 12 dias em Israel. E foi uma das experiências mais maravilhosas que eu posso falar que eu vivi na minha vida. Foi coisas extraordinárias, você viver e passar em pontos que você começa a saber, poxa, Jesus esteve aqui aonde eu estou agora. Uau, forte. Você sentar no Monte das Oliveiras, aonde o guia fala assim, ó, aqui nesse pedaço que você está, é onde Jesus estava sentado olhando ali para aquele lugar ali, ó, onde você está vendo aquela mesquita, aquilo ali é o Monte Sião. E Jesus olhando, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja profetas. Quantas vezes quis eu
cuidar de você, te ajuntar com uma galinha junto pintinho debaixo das suas asas, e você me rejeitou, você não me quis. Você olhando aquilo, você começa a ter uma perspectiva bíblica de outro jeito. Porque eu não sei se às vezes aconteceu já com vocês, às vezes a gente olha a Bíblia, quando a gente lê isso, a gente tem que criar uma cena na nossa cabeça para imaginar quando Jesus está falando do Monte das Oliveiras. Mas quando você vai lá, você vê o Monte das Oliveiras, eu, pelo menos comigo, era uma outra imagem que eu criava na minha cabeça, não era aquilo. E quando você vê o lugar, quando você vê o túmulo, de onde ele saiu, e você vê ali aquele lugar, olhando na lateral assim, meu Deus, foi aqui que os anjos estavam sentados falando assim, por que vocês estão procurando aquele que está vivo? Ô, glória. Por que vocês estão procurando ele aqui? Eu Ele não tá mais aqui. Eu tento imaginar a cena, você não consegue falar nada, você fica só vendo. Eu confesso para vocês que eu chegava nesses locais, eu só chorava. Meus olhos só se derramavam diante de temor de Deus. Eu falei, meu Deus, isso é verdade, ele esteve aqui. Nossa. E do lado disso, você tá vendo Gólgota. Eu confesso para vocês que hoje eu entendo uma coisa. Era eu que estava trêmulo. Porque quando eu olhava pro Gólgota, o Gólgota estava assim, ó. Mas não era o Gólgota que estava tremendo, era eu que estava tremendo. Até o meu globo ocular estava tremendo. Quando eu olhava para aquele lugar, eu falei, meu Deus, foi aqui que ele me salvou. Foi aqui que ele pagou a dívida que eu não merecia. Foi aqui que ele me livrou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi ali. Então eu comecei a vivenciar coisas maravilhosas. Você percebe como isso faz uma pessoa crescer na graça de Deus, no conhecimento de Deus, se encher de Deus. Mas aí passou tudo isso, passou ainda alguns anos. Eu fui declinando, fui caindo. E chegou ao ponto que eu, por causa de problemas de igreja, problemas de ministérios na terra, você se desliga e aquilo ali se torna uma chave, um enclave para você se esfriar na fé. E o pastor estava onde? Hein? Já em São Paulo, no Rio? Em São Paulo. São Paulo. Em São Paulo. Estava em São Paulo. Quando ali eu parei com tudo, o que aconteceu? Aí a minha trajetória para Rio Claro começou. Por quê? Eu cheguei aqui em Rio Claro, finalzinho de 99, e vim para poder trabalhar na empresa que era até a Torque, a antiga Torque na cidade aqui. Sim, DNP. Que aí virou DNP depois, que elas eram terceirizadas da Volkswagen, né? Sim. E foi nessa empresa que eu comecei a trabalhar, a chamado, a pedido do que era para ser o meu futuro sogro. Eu era noivo da filha dele. E ele morava em São Paulo. Ela era da igreja, obreira da igreja, nós éramos namorados, noivos. E aí eles vieram para São Paulo, para Rio Claro. E aí ele me convidou, filho, você não quer vir embora para cá comigo, aí trabalhar para cá, porque senão depois agora a gente vai embora para lá. Eu vou ter que trabalhar e senão vai terminar que vocês dois vão ter que se desligar, porque vai ficar muito distante tudo. Aí o que eu fiz? Da igreja, vim junto, vim para cá e vim trabalhar na empresa. Mas de eu vir para cá, já foi para começar a mudança da minha história. Porque este que era aquele que ia ser o meu futuro sogro, já não mais seria o meu futuro sogro, porque nesse intervalo de meses que eu estava trabalhando, eu terminei que eu e a filha dele já não estavam mais juntos, terminamos, e aquilo ali, devido ao término, mexeu demais comigo, fez com que eu voltasse para São Paulo por um tempo. Eu trabalhei 1 ano só na Torque e pedi para sair da empresa por causa do término do relacionamento. Falei, eu não quero ficar aqui, aquilo me chateou demais, eu não queria ficar. Que ano que foi? 99. Já era Torque ou já era DNP? Era Torque. Ah, certo. Aí eu trabalhei o ano 2000 lá. Entendi. E diante disso aí que aconteceu, pedi para sair, Violente, mas por que você vai sair? Tudo, eu já ia ser, com 1 ano eu ia ser promovido na empresa, já tudo mais, ia trabalhar, ia ser líder da linha de corte, já era trocador de ferramenta com 6 meses de trabalho, era um cara muito dedicado, tudo, aquela coisa toda. Mas pedi para sair, a cabeça fui embora. Passou alguns meses, voltei para Rio Claro de novo. Aí eu volto para Rio Claro, mas começando uma vida sozinho aqui em Rio Claro. Entendi. E eu fui o primeiro da família a vir. Hoje minha família, minha mãe, meus irmãos, todo mundo está aqui hoje. Bacana. Eu fui o primeiro a chegar. Mas, diante desses acontecimentos, tudo isso proporcionou para que
eu começasse a viver uma vida diferente. Sim. Por quê? Porque nesse período que eu saí de São Paulo e vim para cá, aí você sai de um ministério lá por causa de problemas, vem para cá e você fica naquela coisa, vou procurar um lugar para congregar, para ir, que acontece com muita gente e tudo mais. Até encontrei, mas aquilo ali para mim não foi suficiente. E eu procuro dizer até assim, nós temos que sempre entender, eu não tenho que ir para uma igreja para buscar abrigo. Porque o abrigo é Deus, não é a igreja que é o abrigo. Tem que buscar. Porque se na igreja que eu for não tiver aquilo que me atrai, e o que é que tem que me atrair dentro da igreja? Hoje eu tenho conhecimento. Se uma pessoa não vai para a igreja para ser atraída pelo evangelho de Cristo, ela está perdendo tempo dentro da igreja. Forte. Ela está perdendo tempo dentro da igreja. Porque eu não canso de dizer à membresia do lugar onde eu prego. Eu digo para eles, se não for para vocês ficarem no lugar bíblico, fica na casa de vocês que vocês vão ganhar mais. Porque não adianta vocês ficarem perdendo tempo. Não adianta. Fica lendo a Bíblia dentro da sua casa. Porque é muito séria essa questão. Mas você procurando as coisas de Deus, o que aconteceu? E você não achando, não encontrando, eu fui cada vez me esfriando mais. E nessa de se esfriar, como na família, nós temos dons musicais, que nem eu toco instrumento, toco violão, tem o meu irmão que toca sanfona, teclado, violão. E nessas coisas assim, nós começamos a gostar da linha raiz da música sertaneja. Começamos a gostar desse estilo e tudo mais. E aí eu e meu irmão, por gostar de cantar, nós sempre cantamos. Na igreja nós cantávamos também. E aquela coisa toda, sempre afinadinho. Falei, vamos começar a cantar. O negócio aqui no interior é dupla. Foi lá e montamos uma dupla. Ele toca sanfona? Meu irmão toca sanfona. Uau, sanfona é muito difícil. Ele toca sanfona. Meu pai é sanfoneiro. Seu pai também é sanfoneiro? Meu pai muitos anos. Então nós começamos ali a tocar e você vê como as facilidades vão vindo. Sim. Não só pelo talento que você tem, mas Deus permite. Deus poderia chegar, não vou deixar você fazer isso, mas Deus permite. Deus deixa acontecer. Aí chegou, falei, vamos começar. Beleza, como? Aí surge um festival no SESI, ali no Floridiana. Surge um festival. Que, no entanto, o organizador do festival, ele terminou sendo meu técnico de som por muitos anos. Era só de música sertaneja, Só de música raiz. Não, lá no festival era misturado. Era gospel com sertanejo. O que você fosse tocar lá. Que ano que foi isso, mais ou menos? Isso foi 2001, 2002. Galera, vai acompanhando a história aí. Estamos em 2002, hein? 2002. E aí nesse festival, o que nós fizemos? Eu morava ali no Jardim P e nós éramos uma dupla, não tinha nem instrumento. O que nós fizemos? Nós pedimos um violãozinho emprestado, violão acústico mesmo, normal, pro vizinho, para ir tocar nesse festival. Ensaiamos. E nesse festival, o que valia lá? R$700, né? Era dinheiro. 700 reais, era é verdade. Dinheiro, 2002. Sim. Era dinheiro, hein? Verdade. Falou, se a gente ganhar, a gente já compra 2 violão. Vamos lá na JOG, já compra 2 violão. Aí terminou participando do festival, ganhamos o festival, R$700 na mão. Ganharam o festival? Ganhamos o festival. Olha só que legal. Compramos 2 violão e começamos a tocar. Aí começamos a ir pra barzinho, aquela coisa toda. Aí o cara que fez ali o festival, virei muito amigo dele. Depois que nós começamos a crescer mais na música e tudo mais, ele ficou nosso técnico de som também, aquela coisa toda. Mas só que nessa vida de música, o que acontece? Você vai conhecendo mais e mais as coisas do mundo. Sim, as oportunidades. As oportunidades, as facilidades que o mundo coloca Sim. na sua frente. Mulheres aí se despojando, se entregando de bandeja. Mulher que tá com um cara ali, aquela mulher ali tá olhando pra tua cara. Sim. Coisas que o mundo te oferece. E você vai abraçando as coisas da vida, abraçando as coisas do mundo. Então, por já ter criado a fé, eu abracei o mundo de novo. E aí eu vivi alguns anos desse jeito. Fui vivendo. Qual o lugar maior que você já tocou já? Com essa dupla sertaneja? Com essa dupla, eu toquei numa casa em Araraquara,
um show do Zeca Pagodinho. Era pagodenejo que chamava, era pagode com sertanejo. Lá em Araraquara, para 20 mil pessoas. Vocês abriram o show? É. E aí depois era eu e meu irmão, essa dupla. O Zeca Pagodinho tava bebendo? Ele subiu carregado no palco. Sério? E nesse show eu vi com os meus olhos. Zeca Pagodinho, além de estar cheio de uísque, não aguentando nem segurar um copo em cima do palco, ele estava subindo totalmente drogado. Uau. Não estava se aguentando. Ele não cantou. Eu olhava aquilo ali, a gente conhece música, eu falei, meu Deus, esse cara não está abrindo a boca para cantar. É playback puro que está acontecendo aqui. Ele não abria a boca e não conseguia nem cantar. Ele só sentado assim, fazia assim. Era o que estava acontecendo no show. E o povo lá delirando, aquela coisa toda. Essas coisas foram ficando guardadas comigo, foram ficando marcadas. Aí isso aí foi com esse meu irmão dessa dupla. Depois nós terminamos essa dupla, terminou que paramos. E aí cada um começou a seguir o seu destino, porque ele já tinha vindo para cá também. Aí depois foi chegando outro irmão, aí foi chegando mãe, todo mundo vindo para a cidade. E aí depois de um tempo eu estava parado com a música. Chega um amigo que nós conhecemos também na música, que era um menino novo na época, ele era bem mais novo que eu, e ele me convida, fala, Danilo, ele tinha uma dupla na época também, aí ele separou da dupla dele, ele sabia que o cantor estava parado, ele vai na minha casa, me chama, fala, você não quer voltar a cantar? Vamos fazer só um show numa fazenda que tem para fazer, que os caras estavam querendo que eu fizesse, mas eu não tenho com quem ir, você não canta comigo lá? Vamos lá. Era 3 dias de show. Você cantava a primeira voz ou segunda voz? Primeira voz. Aí ele falou, beleza, recebi o convite, fui, nós fizemos. A partir daquele dia, nós passamos mais 6 anos juntos, cantando sertanejo. Eu e essa dupla aí, eu e ele, formando uma dupla. E com ele, eu fui mais além ainda. Aí nós montamos mais uma equipe, bem mais forte. Chegamos até ir para Barretos. Gravamos CD Barretos 2011, Eu Vou. Olha só. As músicas mais tocadas do rodeio brasileiro. Foi o rodeio mais conceituado do Brasil, sim, né? Mas eu chegando até aqui, o que me marca toda vez que eu lembro, sabe o que é? Que eu sempre na música, assim, quando eu estava vivendo esses momentos, eu vivia alguns episódios comigo, que era... Às vezes eu estava cantando, às vezes eu estava vivenciando aquela coisa, e lá dentro Deus estava falando para mim, isso não é para você. Sim. Deus me cutucava, não é isso que eu quero para você. Você não vai viver assim. E eu ficava sem graça comigo, continuando, né? E ia embora, aquela coisa toda. E depois eu comecei aquela coisa, colocar aquela convicção de dizer assim, eu quero chegar em Barretos. Eu quero chegar em Barretos. Chegou até o dia que chegamos lá. Chegamos em Barretos. Conseguimos... tocar no segundo maior palco de Barreto. Não sei se vocês já conheceram Barreto. Já fui. Ela tem a arena principal, que é o segundo maior palco, depois tem os palquinhos espalhados na cidade. Eu toquei naquele segundo maior palco. 10 mil pessoas mais. E diante daquilo lá, o que acontece? Aquela região ali é para bem mais pessoas. Né? E até me lembro, até hoje, que o organizador ali da festa, ele falou, vocês estão tocando em cima de um palco, cara, tem gente que paga 15, 20 mil só para dar uma palhinha aqui em cima. Vocês estão aqui. Subiu. Mas só que no dia que eu cheguei lá, que eu falei que eu queria estar lá, pra mim foi o checkmate na minha vida. Porque na hora que eu entrei no palco, nunca... Vocês que gostam de música, que são musicistas também, aquela coisa toda, se vocês pegam um microfone, pega um instrumento e escuta o som naquelas caixas lá, você fala, isso aqui é o paraíso do músico. Sim. Um som perfeito, cara. Ali, na hora que eu subi, Deus falou, e aí? Desce. Não, ele falou, e aí? Você tá aqui. É só isso, né? O Espírito Santo, ele é lindo falou, demais. Tá satisfeito? Você tá aqui, você chegou. É. Aquilo acabou comigo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Esse era o seu limite? Esse era o seu limite, né? O Espírito Santo é maravilhoso. Ô, pastor, tem um conhecido nosso que ele tá pra gravar um DVD num ramo aí. Sim. Só que conversando com ele, ao mesmo tempo ele tá feliz, Márcio, ao mesmo tempo ele fala, eu sei que aqui não é meu lugar.
Ele tá alcançando em gravar um DVD, tá feliz, mas ao mesmo tempo ele fala, cara, eu sei que aqui não é meu lugar. Você entende? Ele tá numa divisão. Sim. É igual o pastor falou. Ponto, cheguei. Ponto, cheguei, tu gravei o DVD. Mas eu sei que não é meu lugar. Isso aí mexe demais. Deus permite você chegar até esses pontos na sua vida para você perceber. E agora, o que você vai fazer com isso? Eu senti uma satisfação carnal de egocentrismo. Poxa, eu cheguei. Mas aquilo eu percebi. Mas sem Deus, o que resolve? Eu tô achando que eu tô abafando e eu não tô abafando coisa nenhuma. Porque não é isso que ele queria para mim. A partir daquele dia, foi aonde eu comecei num processo muito rápido. Começar a desvencilhar equipe, dupla. Fomos parando, até o ponto que eu parei com a música. Até o ponto que eu cheguei e parei. Aí quando eu paro, eu parei por volta de 2015, 2016. E aí quando eu parei, veja só, eu não tenho vergonha de falar, poxa, é recente, filho. É recente. E quando eu paro, aí Deus começa a falar poderosamente comigo, a mexer comigo falando. Você sabe muito bem o que eu quero de você. Você sabe o que eu quero de você. Mas eu muitas vezes querendo me esquivar ainda disso. Porque a carne da gente, ela fica tão forte que a luta dela contra o espírito é ferrenha. Aquela coisa que você tem que... Todos os dias, só né? por Deus para você vencer. Sim. Isso é a prova que um homem sozinho, sem Deus, ele não consegue nada. Não. Sem Deus ele não consegue nada. Você não consegue vencer você mesmo sozinho. É só por Sim. Deus. Porque a carne do homem é mau e o desígnio do seu coração é mau. É terrível. E foi nisso daí que eu comecei a ser trabalhado, a ser tratado com Deus. E aí comecei a ir. Buscar locais, buscar igrejas. Fui. Legal é lembrar que, até eu vou voltar um pouquinho da história aqui, o ponto quando eu conheci minha esposa. Porque quando eu conheci a minha esposa, tinha terminado daquela primeira moça, que era minha noiva, fui embora para São Paulo, voltei. E nesse intervalo que eu estou em São Paulo, eu tinha alguns amigos que gostavam de ir para Monte, orar, e eu gostava muito lá em São Paulo de ir para Monte. Eu saía de São Paulo, não sei se você conhece São Paulo, eu saía de lá, ia lá para Mogi das Cruzes, no Pico do Urubu, viajava umas 2h30, 3 horas para chegar lá no Pico do Urubu, ainda subia até lá e tudo, às vezes ia sozinho. Dormia lá em cima, ficava lá, eu gostava de ficar orando. E conheci alguns irmãos ali naquelas orações. E um dia, um daqueles irmãos conversando comigo, eu falando da minha vida para ele, contando. E aí ele chegou e falou para mim assim, eu ainda com aquele ressentimento de querer aquela pessoa, que eu não queria conhecer outra pessoa. Eu me lembro até hoje. Ele foi uma revelação, assim, mas ele falou assim, ó, irmão, só tem uma coisa para falar para você aqui, ó. Não é essa moça que você tá aí tão caído hoje que vai ser a sua esposa, não, a mulher que Deus colocou na sua vida. A mulher da sua vida, ela vai ser uma outra pessoa. Aí ele me deu até uma certa descrição, falou, ele é assim, 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 e ela não tá aqui em São Paulo, ela tá no interior aí, ela tá em outra cidade. Eu não sabia nem que eu tava lá, né? Eu era de lá, vou vir para cá. Ele falou, ó, se um dia Deus permitisse me falar, mas é o que eu falo para você aqui. E não deu outro. Depois eu volto para cá, eu começo a estar, assim, um conhecimento, porque essa vida de dupla aí, nessa última etapa, eu já estava com minha esposa. Eu já conhecia ela. Minha esposa me conheceu num churrasco tocando violão. Foi ali que ela me conheceu, sim, aquela coisa toda. Mas só que aí dentro disso, eu comecei conhecer ela, começamos a estar juntos, namoramos, casamos, beleza. E minha esposa era católica. Minha esposa era católica. Procurei uma menina evangélica para estar comigo. Ela era católica. Mas aí depois de tudo que eu fui passando, tudo que eu fui vivenciando, começando a explicar, mesmo fora assim da obra, mesmo meio que distante de Cristo, falando do que as coisas que eu vivenciava, aquilo ali foi trabalhando ela. Foi fazendo ela abandonar pouco a pouco, né? A idolatria que ela tinha, sim, porque ela era uma mulher também assídua na religião dela.
Entendi. De catequese e tudo mais, aquela coisa toda, assim, ela foi sendo moldada tudo até o ponto que Deus trata com ela, trata comigo, e mais a ela ainda de fazer assim, nós precisamos ir para a igreja. E aí foi quando começamos a firmar, voltar, e aí eu, a partir desse momento, comecei a vivenciar um momento que tudo estava sendo aquela coisa de volta ao primeiro amor, aquela coisa gostosa, as coisas boas que eu vivi, tudo retornando dentro de mim, aquele desejo gostoso. E aí eu me lembro até que no começo, junto com o Tiago mesmo, nós estávamos ali começando a voltar, eles me convidaram para participar do Ministério de Louvor, e aquilo ali já foi uma chamada boa para mim. Eu agradeço a Deus pelo que aconteceu naquele período, porque aquilo ali me trouxe ali a saudade de viver. Serviu de incentivo, né? Serviu de incentivo. Pra tá no altar novamente, sentir novamente, né? Mas sempre, eu gosto sempre hoje de olhar que assim, não foi só voltar ao altar, mas só que o amadurecimento vai vindo de você começar a entender que assim, poxa, se eu fui chamado ao pastoreado, a cuidar de pessoas, eu tenho que ser muito responsável naquilo que eu vou falar. Então eu tenho que ser conhecedor daquilo que eu vou falar. Sim. É o que nós falamos no começo. Não adianta eu falar que eu tenho uma profissão e eu não conheço aquela profissão. Exatamente. Eu sou dela, então. Então, isso me fez começar a estudar e buscar. Coisa que antes eu fazia, assim, dentro de um limite. Meu estudo era só Bíblia. Ótimo. É o principal livro para você estudar. Mas só que hoje, como é que eu vivo estudando a Bíblia? Eu tenho que, a gente pode já até colocar aqui que aí através desse momento da conversão da gente, da mudança de mente e de coração, e você agora fala, agora eu vou abraçar um negócio para valer. Você começa a estudar a Bíblia de um jeito, através de teologia, fiz teologia também, comecei a estudar, comecei a buscar conhecimento. Hoje eu gosto hoje muito de acrescentar livros, ler, mas ler coisas baseadas da Bíblia. E aquilo ali começou a me mostrar, através dos estudos, que a Bíblia a gente precisa entender ela não numa perspectiva cristã brasileira. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita em português e para brasileiro. A Bíblia não foi escrita para mim e para você. A Bíblia foi escrita em hebraico lá para os judeus. Foi escrita para eles. Então eu preciso trazer a tradução disso para eu saber a originalidade do que está escrito hoje para mim traduzido. Porque muita coisa que eu leio hoje aqui não é o original que está lá. E eu dou esse conselho para vocês. É aí que você vai ver muita coisa na Bíblia e você vai perceber tanta coisa que ela tem que nós ainda não conhecemos. Por isso que ela tem muita coisa a nos fornecer. E ela é incansável de ser renovada para a gente aprender coisas nela. E é isso que hoje eu faço, e hoje eu faço com muito zelo, com muito amor, e eu louvo a Deus por tudo que eu vivi lá atrás, porque só serviu de experiência, só serviu para me fortalecer. Eu posso dizer, como Paulo falou aos Coríntios, agora que eu posso dizer, no momento que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu estava fraco, eu percebi a minha carência, a necessidade de Deus, e Ele me acolheu e me ajudou para fazer de mim hoje um servo dele para cuidar do seu reino. E hoje eu posso falar com as palavras que eu digo assim, eu me arrependo totalmente das coisas que eu fiz, porque se você não tiver arrependimento dessas coisas, você pode ter certeza que você vai cair de novo. O pastor falou do Tiagão, o Tiagão tá na Tex, esquecemos de mencionar ele, né, Marcos? Tá aqui atrás da câmera. Thiago Esbrícia é a mente que trabalha aqui nos ajudando na parte técnica, fazendo tudo de áudio, bonito, de vídeo, arrumando a maquiagem aqui da turma, exatamente, ele conseguiu uma proeza, ele deixou com brilho aqui, tá maravilhoso. Thiago é capitão. Mas isso aí, meus irmãos, eu posso dizer para vocês que é a coisa mais maravilhosa que tem você viver com Jesus Cristo. Sim. E você entender a vontade de Deus. Que a gente pode até aqui fechar dizendo assim, como é que hoje eu vou entender a vontade de Deus na minha vida? Porque às vezes tem pessoas que perguntam, o que Deus quer de mim? Às vezes pessoas não sabem discernir. Como é que você vai saber para entender o que é a vontade de Deus na sua vida?
Para você entender a vontade de Deus na sua vida hoje, é necessário você começar a perceber que você vai precisar sempre, na maioria das vezes, negar as evidências que o seu coração tem. Você vai precisar fazer isso, porque Sim. a Bíblia está cansada de falar para nós, desde o Antigo à Nova Aliança, que o coração do homem é enganoso. E o nosso coração, por querer ser as saídas da vida, de querer dar as respostas que nós tanto desejamos, muitas vezes ele nos engana. E nós achamos que é Deus que está falando, e não é Deus que está falando. Sim. É o nosso ego que está falando. É. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para você conhecer a vontade de Deus, você precisa ter essa renúncia total. Você tem que começar a mudar o seu pensamento a respeito das coisas de Cristo. Quando Paulo diz que você precisa mais buscar as coisas do alto do que as coisas da terra, do que as coisas terrenas, é porque as coisas terrenas elas nos iludem. E a do alto ela traz a perspectiva do que é eterno, porque o que é terreno é transitório, é passageiro. E nós precisamos começar sempre a tratar isso para quê? Para entender que a morte da nossa vida ela é diária, como uma ovelha todo dia que está indo para morrer. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo foi uma única vez, ele não vai todo dia, porque ele foi perfeito no seu sacrifício. Mas, para nós, até a sua volta, ele precisa nos mostrar que, sem ele, nada do que foi feito se fez. E sem ele, nós jamais alcançaremos a vida eterna. Então é assim que nós precisamos olhar. Se você olhar com esse olhar, você vai conseguir, com certeza, viver uma vida com Cristo. Porque nós fomos chamados realmente para viver com ele e passando por aflições, passando por luta, mas tendo bom ânimo, porque ele já nos deu o recado. Já foi vencido o mundo. Porque ele venceu. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Que tempo bom de qualidade, hein? Nossa. Eu tinha umas perguntas, mas o pastor foi. Ele foi respondendo. Se quiser. antes de eu perguntar. Já fui respondendo? Então tá bom. Sim, muito bom. Muito bom. sábio, muito Tempo- sábio. Tempo Legal. maravilhoso. Pastor, hoje o senhor é pastor de igreja tem um rebanho. Sim, nós temos um ministério que chama Igreja Salvos pela Graça. Sim, Fica no bairro da Vila Verde, próximo à Mãe Preta, o bairro Mãe Preta. sim. É um ministério ali onde temos alguns irmãos ali que são bênçãos de Deus na nossa vida. Sim. Pessoas que, desde o início que nós voltamos ali a pastorear independentemente, que esse ministério, que às vezes as pessoas fazem essa pergunta para mim. Muita gente me pergunta desse jeito. Mas o ministério do senhor é que ministério? É Igreja Salvos pela Graça. Não, mas é de que ministério? Você está querendo saber se eu sou ligado a algum ministério, é isso? Falei, eu sou ligado ao ministério de Jesus Cristo. Não, mas você quer saber se eu sou da Assembleia de Deus, se eu sou ligado com a Batista, se eu sou ligado com a Presbiteriana? Não. É um ministério que ele só tem um nome lá com uma placa para identificar que é uma igreja. Que eu não precisava nem daquela placa lá. Eu nem precisava dela lá. Porque, na realidade, os irmãos que vão se ajuntando e aqueles que vão ouvindo a palavra de Deus era para se achegar e ouvir. Aqui está sendo falado de Cristo. Aí você encosta ali e ali você começa a fazer parte daqueles irmãos, se unir com eles. Que aqui, isso é o ajuntamento, a congregação Glória. dos santos, a Assembleia de Deus, que ele chama na Bíblia, em Hebreus. Sim. Essa é a Assembleia de Deus. Que a Assembleia significa o ajuntamento. Então, é isso que tinha que existir. Então, hoje nós estamos ali, graças a Deus, irmãos, que desde o começo, quando eu comecei novamente ali a estar pregando de 2017 para cá, eles estão firmes, buscando, são pessoas que aprenderam a deixar costumes como também nós tínhamos, que a nossa confiança tem que estar total no Senhor. E hoje, assim, nós somos um ministério pequeno, simples, mas só que de muito valor. Às vezes as pessoas perguntam assim, eu vou dar um exemplo desse ministério para vocês. Eu estou num local que é para umas 30 pessoas, o espaço físico, pequeno. Hoje eu estou assim e às vezes eu perguntava, Deus, por que às vezes eu falo, lá atrás eu era de igreja de 1000 pessoas, hoje eu estou assim. Tinha dia que eu me sentia, pô, será que tá alguma coisa? E aí, nessa de você começar a estudar, buscar,
ouvir através de testemunhos nos livros de alguns estudiosos. Você vai ver. Aí eu li um livro de um pastor americano, pastor da Inglaterra, perdão, Dr. Richard Baxter, que ele escreveu o livro O Pastor Aprovado. Nesse livro do Richard Baxter, eu entendi uma coisa. Ele é um pastor reformado. E ele diz a seguinte palavra: se você está preocupado com o tamanho do rebanho que Deus vai te dar, você já está errado. Porque você tem que se preocupar em cuidar daquilo que Deus te dá, não do tamanho do rebanho que você tem. Por quê? Porque se você tiver um rebanho de 1000 pessoas, é porque Deus está vendo que você vai conseguir cuidar dessas 1000 pessoas nesse momento. Se ele te deu de 100, é porque ele está vendo que você vai conseguir cuidar dessas 100. Se ele te deu só 10, é porque ele está vendo que é só das 10 que você vai conseguir nesse momento. Então eu vejo na minha vida o controle de Deus, que se nesse momento, poxa, mas eu tenho conteúdo para falar para tanta gente, mas nesse momento o que Deus quer é que eu faça isso para essas pessoas. Sim. E eu vejo dessa forma, porque e cada dia mais eu vejo, porque eu estou vendo ali que daqueles ali é um povo, é um pessoal hoje que está cada vez mais preparado, que se o ministério cresce, hoje eu tenho uma equipe pronta ali comigo. Glória a Deus. Um pessoal preparado. E hoje eu enxergo melhor ainda, falei, agora eu entendo isso, que se Deus te deu tanto, cuida desses tanto. Porque não adianta eu ter 1000 pessoas e essas ovelhas não estão com o alimento devido que elas têm que estar. Eu tenho que dar o puro alimento para elas. O alimento, se é leite, por enquanto é leite. Se é o sólido que você tem que dar. Porque nem todo mundo pode comer sólido, nem todo mundo pode tomar leite. Aqueles que já estão comendo carne, vão comer carne. Aqueles que vão tomar leite, aqueles só vão tomar leite. Então você tem que saber cuidar disso. Não é tudo que eu falo aqui hoje para você que está servindo para você. Sim, não é assim que funciona. Mas uma coisa funciona. O evangelho, ele é para todos. Então a forma que eu pregar para você que já é mais velho, casado, pai de família, vai ser o mesmo evangelho para você que é um adolescente de 10, 12, 13, 15 anos. Sim. A palavra não pode mudar, ela tem que ser a mesma. Ela tem que ser a mesma. Porque o evangelho foi feito para todos, para grandes, pequenos, para qualquer um. Então é isso aí que hoje eu vejo que Deus permitiu eu passar tudo isso para chegar ao ponto que eu estou. E eu tenho certeza que assim como através da tecnologia, que eu vejo que isso aqui é uma ferramenta poderosa. Sim. E essa ferramenta, de uns anos para cá, eu tenho visto como Deus tem usado ela para desmascarar falsos profetas. Como Deus tem usado. Eu tenho dado graças a Deus por isso. Principalmente na pandemia. Quanta gente você viu por aí que depois que não estavam participando dos cultos dos seus templos, das suas igrejas, começaram a ver a internet, começaram a ouvir palavras genuínas do evangelho e começaram a despertar, começaram a abrir os olhos. Prova é que muitos aí que são conhecidos, que não precisa citar nome, que deram uma queda brusca desses ministérios faraônicos que existem. Sim. Porque o povo começou a conhecer o evangelho através das câmeras. Ó, dá um recado aí para os membros do Ministério Salvos pela Graça. Entra no YouTube lá. Começa a seguir o Café Podcast. Se inscreve, ativa o sininho, que é bênção pura. É bênção. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Bom, pastor, queremos agradecer essa aula, né, Márcio? Nossa. Eu tô muito satisfeito, de verdade. Eu tinha perguntas assim que eu já tava formulando na minha cabeça e o pastor respondeu sem perguntar. Tem muito conhecimento. Foi incrível. Então, muito ótimo. obrigado, pastor. Que não fique só dessa vez. Amém. Que nós possamos Será um prazer. também estar junto lá nos dias de culto com o Senhor. Amém. Vai ser um grande prazer estar junto lá. Com certeza. E muito obrigado mesmo, pessoal que já se inscreveu no canal, pelos 65 inscritos dos vídeos, do primeiro vídeo que a gente postou. Uma resenha, né? Então, vocês vão ter a oportunidade aí de somar muito mais com a gente, ser membro do canal. E muito obrigado pela força aí. Muito obrigado a vocês. Quer dar um recado para finalizar, pastor? O recado que eu quero deixar para todos é que as pessoas deem valor àquilo que Deus faz na vida delas.
que elas venham perceber que Deus sempre tem o melhor na vida dos seus. Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, há um ditado popular que diz assim: há males que vêm para bem. Você pode ter certeza que o mal que pode chegar na sua vida, ele é um bem de Deus. Porque Deus, ele está no controle total de tudo. Porque ele diz que não cai um fio de cabelo sequer. Não se move um tio do alfabeto, nada sem a sua vontade, sem a sua permissão. Deus faz todas as coisas conforme o seu desígnio. E se nós confiarmos nisso, pode ter certeza que em qualquer situação da vida, todos serão guardados e livres por Ele. E dizer aqui como uma oração final, como a oração de Jeremias, o profeta chorão, eu gosto muito de citar essas palavras que ele diz. Quando Israel estava sobre um exílio de cativeiro na Babilônia, e a oração dele foi: Senhor, se quiserem nos salvar, o Senhor vai nos salvar. Se quiserem nos curar, seremos curados. Se quiserem nos livrar, nós seremos livres. Ele colocou toda a responsabilidade sobre Deus, porque ele sabe que está tudo nele. Então nós não precisamos nem perguntar e nem questionar. É bíblico fazer uma petição para Deus? Totalmente bíblico. Mas eu não preciso ficar repetindo se eu tenho uma confiança no Senhor. E o exemplo que eu deixo hoje para vocês aqui é esse. Eu costumo pedir sim a Deus, mas só que eu não tenho costume de ficar pedindo toda hora não, porque eu sei naquele que eu tenho crido e eu sei que ele me ouve. Glória a Deus. E se ele for fazer, ele vai fazer. E se não for fazer, eu sei que foi o bem dele na minha vida. Amém. Então, se nós vivemos com esse pensamento, nós vamos colher muitos frutos dignos de justiça, com certeza. Tá bom? Amém. Deus Boa, abençoe. boa. Deus abençoe. Valeu, Marcião. Obrigado. Pessoal, até a próxima. Fique com Deus. Deus abençoe sua casa e a sua família. Tchau, tchau.